Então, eu vou fazer aqui para vocês um breve, assim, mais para vocês terem, né, na hora de estudar lá, um breve comentário disso que eu falei aqui agora. Então, voltando, usando esse desenho aqui mesmo para vocês entenderem. O sangue vai sair do átrio esquerdo, a grande circulação, tá? Saiu do átrio esquerdo, passou para o ventrículo esquerdo, saiu pela artéria aorta, acompanha o desenho. Ao chegar nos capilares do corpo, deixa O2, recebe CO2. Fez essa troca, ele vai voltar para o coração, só que do lado direito agora. Por qual veia? As veias que a gente chama de veias cavas, tá? Ela vai e joga o sangue em direção ao átrio direito. Então, essa coisa de sair do lado esquerdo, ir para o corpo e voltar para o coração, nós chamamos de grande circulação ou circulação sistêmica, ok? E a pequena, ou chamada circulação pulmonar, o sangue saiu do átrio direito, foi para o ventrículo direito, ao chegar nos capilares do pulmão, deixa CO2, recebe agora O2. Fez essa troca, o sangue vai retornar pela veia chamada de veia pulmonar. É assim que acontece a pequena circulação ou circulação pulmonar. Tá bom, gente? Então, isso aí só para fechar esse tópico que é extremamente importante para vocês responderem algumas questões da prova. Tá bom? Outra coisa importante aqui, deixa eu ver se está nesse slide. Isso aqui é mais ou menos o que eu falei para vocês, tá? A grande circulação, ela está em vermelha, significa que ela está cheia de oxigênio. E a pequena circulação, ela está em azul, tá? Que representa o CO2 que está ali misturado no sangue. Ok, galera? E agora, vamos passar para o próximo slide, para eu pegar outra coisa importante aqui para vocês. Então, vamos lá. Ok. Outra coisa que a gente viu, né, foi com relação aos impulsos elétricos, né, que são gerados e conduzidos no coração. Nós vimos que existem dois, vamos colocar assim, dois, é como se fossem transmissores de eletricidade, tá, no coração. Um deles, né, é o que a gente chama de nódo sinoatrial. O que é o nódo sinoatrial, gente? É um marca-passo que a gente tem, que seria essa primeira bolinha, está representada por essa primeira bolinha verde na parte mais de cima. Esse nódo sinoatrial é o que, gente? Aquele grupo de neurônios que vai gerar eletricidade no coração e vai mandar essa eletricidade ao longo, né, daquela parte de cima do coração, que seriam os átrios. Então, no coração, você tem que pensar o seguinte: existem dois marcapassos, dois nódos que são muito importantes. Um que está na parte de cima, chamado de nódo sinoatrial, ou nó sinoatrial, é a mesma coisa. Ele vai ser responsável por gerar despolarização, ou seja, por excitar os átrios, e dessa forma fazer os nossos átrios contraírem. Seja o átrio do lado direito, seja o átrio do lado esquerdo. Ok? Lógico que pela localização, o impulso ele passa levemente mais rápido do lado direito do que do lado esquerdo, tá? Então, mas assim, é quase imperceptível essa diferença. O nódo sinoatrial, ele vai mandar sinais para que o átrio consiga contrair. Esses sinais vão em direção ao nódo de baixo, que é o nódo átrio-ventricular. Ao chegar nesse nódo átrio-ventricular, essas informações elétricas vão descer pelo coração em direção aos nossos ventrículos. Então, ele pega o feixe de His e as fibras de Purkinje, que são esses neurônios verdes que vocês estão vendo aí descer ao longo do miocárdio, que forma essa parte de baixo do coração, que forma os ventrículos. Então, esse nódo átrio-ventricular, ele vai ser responsável por fazer os nossos ventrículos contraírem, ok? Esse é outro dado importante, tá certo? Então, aqui eu desenhei para vocês, primeiro o nódo sinoatrial, o nódo SA, e embaixo o nódo atrioventricular, ou nódo AV, ok? Outra coisa importante que eu falei para vocês
foi a respeito do ciclo cardíaco. E, especificamente, é muito importante você conhecer os eventos, né, que acontecem com a passagem do sangue pelo coração, principalmente no que se diz respeito às bulhas cardíacas, tá? O que significa bulha, gente? Bulha significa barulho, o barulho que o coração da gente faz, o tum e o tá. De onde vem esse tum, de onde vem esse tá, tá? O que é o sopro cardíaco? Eu não sei porque que voltou, que saiu a imagem, mas deixa eu voltar com ela aqui. Então, quando a gente pensa... Não sei porque que saiu do raio do negócio aqui, gente. Espera aí só um minuto. Então, quando a gente pensa em passagem do sangue do coração, em ciclo cardíaco, observa que o coração tem dois recipientes. Um recipiente mais acima e um mais abaixo. Esse de cima está representando os átrios que vocês estão visualizando. Esse de baixo, os ventrículos. O que acontece? Quando o sangue ele sai do átrio e vai para o ventrículo, a gente tem, na verdade, 4 válvulas no coração. 2 dessas válvulas ficam aqui, ó, entre os átrios, deixa eu pegar uma que dá para ver melhor, entre os átrios e os ventrículos, essa coisinha parece uma rede branca que está entre os buracos de cima e os buracos de baixo, tá? Seriam as válvulas que a gente chama de válvulas atrioventriculares. Tá? Essas válvulas atrioventriculares dá para ver direitinho aqui no coração, ela está bem no meio dele, separando a parte de cima da parte de baixo. É como se fosse uma portinha de faroeste, vamos colocar assim. E essa válvula, qual vai ser a função dela? A função dela vai ser impedir que o sangue que saiu do recipiente de cima e foi para baixo, ele impede que esse sangue retorne, tá? Então, quando você, por exemplo, você pensa nessas válvulas, nessas atrioventriculares, eu falei para vocês que ao todo a gente tem 4 válvulas. 2 são as atrioventriculares, são essas que vocês estão visualizando aí no meio do coração, tá? A que está do seu lado esquerdo, nós chamamos de mitral. A que está do seu lado direito, nós chamamos de tricúspide, certo? E essas outras válvulas aqui, ó, botar aqui na outra. Essas outras válvulas que ficam aí na saída da artéria aorta e na saída da artéria pulmonar, nós chamamos de semilunares. Então, a gente tem uma semilunar aórtica e a gente tem uma semilunar pulmonar, certo? Então, quando você tem uma situação aonde o átrio está cheio de sangue, ou seja, essa parte de cima está cheia de sangue, e esse sangue desce para o ventrículo, essa válvula que estava aberta, ela vai fazer o quê? Ela vai fechar. Ao fechar, o sangue ele vai tentar voltar para o compartimento anterior, só que ele vai bater nessa válvula que está fechando nesse momento. Então, nesse momento, você escuta pelo fechamento dessa válvula e por esse sangue que está tentando voltar e não consegue, você escuta um barulho que a gente chama de tum. Primeira bulha cardíaca, ou seja, o primeiro som, o primeiro barulho do coração. Então, aqui se deve essa primeira bulha cardíaca, o fechamento das válvulas atrioventriculares. Lembrando que do lado direito a gente tem a tricúspide e do lado esquerdo a gente tem a válvula mitral, ok? Se uma pessoa tem um sopro, é porque essa válvula ela não está funcionando direito, parte do sangue está regurgitando, está voltando para o compartimento anterior. Então, em vez de você escutar um tum, você escuta um sum, que seria o quê? Esse sangue retornando para cima, tá? Então, nessa situação, a gente teria uma situação patológica. O normal é a gente não ter esse sopro, ok? Já a segunda bulha cardíaca, ela acontece aí, ó, na saída da artéria aorta, na saída da artéria pulmonar. Esse sangue que está todo na parte de baixo, no ventrículo, ele vai entrar nesse vasinho que vocês estão vendo aí em azul e em vermelho. Lembrando que o que está em vermelho representa a artéria aorta, o que está em azul representa a artéria pulmonar. Então, o sangue que está nos ventrículos vai passar por essas artérias.
e na entrada, na boca dessas artérias, você vai encontrar também uma válvulazinha, que a função é a mesma da anterior. Então, essa válvula vai fazer o quê? Quando o sangue entra por ela, essa válvula vai fechar. Ao fechar, a gente vai auscultar o que a gente chama de segunda bulha cardíaca, o segundo barulho do coração, tá? Então, a gente vai escutar o tá. Se essas válvulas estiverem com problema, seja semilunar aórtica, seja semilunar pulmonar, a pessoa também vai apresentar o sopro cardíaco, tá? Que é sinalização de que essa válvula não está funcionando bem. Tudo bem? Aqui, sobre esse assunto, algum de vocês tem alguma dúvida? Querem comentar alguma coisa? Tá de boa aí? Então, vamos continuar. Então, o que eu falei para vocês até agora de importante? A gente viu um pouco a respeito da pequena e da grande circulação, ou circulação sistêmica e pulmonar, quais vasos entram no coração, quais vasos saem do coração, como é que essa dinâmica da movimentação do sangue ao longo do teu corpo, né? Vai coração para o corpo, do coração para o pulmão. Vimos um pouquinho como que a eletricidade ela é gerada e conduzida no músculo cardíaco para que o coração consiga contrair e relaxar, ou seja, fazer sístole e diástole. E vimos um pouco a respeito das bulhas cardíacas, tá? Da presença das válvulas, a importância dessas válvulas e qual seria uma situação patológica que poderia cometer essas válvulas, tá bom? Até aqui, alguma dúvida, galera? Tranquilo? Outra coisa importante que eu tenho que passar para vocês é a respeito... Vamos lá, próximo. Um pouquinho, gente. Outra coisa que eu tinha que passar importante para vocês é a respeito da saída desse sangue do coração. Vamos imaginar, do coração assim, do lado esquerdo. Esse sangue que está no ventrículo esquerdo, ele vai ser jogado na artéria aorta, como eu falei anteriormente, tá? Então, faz de conta que essa pressão, esse vaso que vocês estão vendo aí em vermelho, seria a sua artéria aorta. Do seu lado esquerdo, a gente tem essa parte que está acinzentada aí, parece um tubo cinza, que representa o coração interligado ali. E do teu lado direito, a gente está vendo os vasos que seriam as nossas arteríolas, ok? Essas arteríolas, quais que são as características delas? Se uma arteríola contrai, ao contrair, a pressão nessa artéria aí, ela faz o quê? Ela sobe, ela aumenta. Então, sempre quando a gente pensa em arteríola, a gente tem que pensar o seguinte: a arteríola, ela é extremamente importante porque ela que é responsável pela resistência vascular periférica, ou seja, quanto mais contraído... Oi? Tá mostrando a imagem aí na sua tela? Na minha tá, na de vocês não? Na minha tá, não. Na minha tá. Na minha tá? Então, deve ser o seu computador. Na minha tá. Deve ser a sua internet. O que eu peço? É melhor você sair e retornar, então. Tá? Porque pode ser a sua internet. Então, se você tem aqui, ó, do seu lado direito aqui, ó, o coração conectado, e lá na outra extremidade você tem o vaso fechando ou abrindo, a gente pode dizer que a pressão do sangue passando por esse tubo aí, ela vai variar de acordo com o quanto que esses vasinhos da extremidade estão contraídos ou relaxados. Então, a gente diz que a resistência vascular, ela interfere diretamente na nossa pressão arterial. Tá? Então, quando você pensa em pressão arterial, uma das coisas que você tem que pensar é o quê? O quão forte esse coração está trabalhando e o quanto que esses vasos na frente estão fechados ou não. Se o vaso estiver muito fechado, a pressão aumenta. Se o vaso estiver mais dilatado, mais relaxado, a pressão diminui.
ok? Por isso que quando o indivíduo ele tem a pressão alta, qual é a alternativa que se tem para regular a pressão desse indivíduo? Ou você mexe no vaso, né? Você dilata os vasos, você dá um vasodilatador para esse indivíduo tomar, ou você utiliza uma medicação para diminuir a força de contração do coração, para o coração trabalhar com menos força e jogar esse sangue com menos força para frente. Então, isso também ajudaria a reduzir a pressão. E a gente viu que a nossa pressão, você só usa medicamento quando os mecanismos de controle da pressão arterial, eles falharam. Quais seriam esses mecanismos de controle da pressão arterial que a gente viu? A gente viu que a gente pode controlar nossa pressão arterial a curto prazo ou a longo prazo, do tipo, a pressão aumentou agora. Será que o meu corpo tem alguma coisa que ele possa fazer para regularizar, para normalizar essa pressão neste momento? Ou então, minha pressão está aumentando, esse mecanismo está falhando. Será que a longo prazo eu tenho algum mecanismo que eu consiga regularizar também essa pressão arterial? Na verdade, sim. Quando esses dois mecanismos de curto prazo e de longo prazo falham, é que a gente utiliza a medicação. O que que a medicação vai fazer? A mesma coisa que esses mecanismos fariam, só que de uma forma muito mais exacerbada. Tá? Então, qual seriam esses mecanismos de controle da pressão arterial? O que a gente viu a curto prazo, o que resolve o problema de uma forma rápida, é o que a gente chama de sistema barorreceptor. O que seriam os barorreceptores? Nós vimos o seguinte, bem na saída da sua artéria aorta e bem na saída das carótidas, tá? Carótidas seriam aqueles vasos que a gente tem aqui na região do pescoço. E a artéria aorta que eu já expliquei para vocês. Então, na saída desses vasos, existem neurônios que são especializados em detectar variação de pressão. Então, se de repente o indivíduo ele está com uma pressão baixa, por exemplo. Um cara foi lá, sofreu hemorragia, perdeu grande parte do sangue, a pressão está caindo, caindo, caindo. O que vai acontecer? Se você não corrigir isso, o indivíduo vai morrer. Vai morrer de hipotensão. Então, o que você precisa? Você precisa rapidamente, você precisa a curto prazo resolver aquela situação para o indivíduo não morrer. Então, como que em situação de hipotensão você controla a pressão, você faz aquela pressão aumentar um pouquinho para esse indivíduo não morrer. Então, se a pressão cai, esses barorreceptores que estão lá na carótida, por exemplo, eles detectam que a pressão caiu, enviam um sinal para o sistema nervoso central, e o sistema nervoso central, por sua vez, vai dar uma resposta. Que resposta é essa? Que resposta é essa? Se a pressão está baixa, a resposta vai ter que ser para quê? Para aumentar. Então, como é que eu daria uma resposta para aumentar uma pressão que está muito baixa? Eu faço ativação simpática, ou seja, eu vou lá no meu sistema nervoso e estimulo aqueles neurônios simpáticos para que eles vão lá no coração, aumenta a força de contração, aumenta a pressão, aumenta o trabalho cardíaco e dessa forma você consegue regularizar a curto prazo, em questão de segundos, essa pressão que estava tendendo a cair. Por isso que a nossa pressão, gente, ela não cai a todo momento, tá? Quando ela começa a cair, quem faz essa correção rápida são esses barorreceptores. Se a pressão caiu, qual a resposta que ele vai dar? Ativar o simpático para aumentar a força, aumentar a pressão arterial. Agora, ao contrário disso, se a pressão do indivíduo ela está aumentando, qual é a resposta que você vai dar? Os barorreceptores detectam isso, mandam essa informação de que a pressão está alta para o sistema nervoso central, e o sistema nervoso central ele vai fazer o quê? Pera lá, pressão está alta, vamos dar um jeito de baixar essa pressão. Como é que ele faz para baixar essa pressão? Ele vai lá e ativa aqueles neurônios parasimpáticos. Então, o neurônio parasimpático vai lá no coração e bota esse coração para trabalhar mais devagar, com menos força,
e com isso você consegue fazer o quê? Você consegue regularizar a pressão arterial, tá? Então, a curto prazo, você usa esses baroreceptores, que a resposta que ele vai dar vai ser ou através do simpático ou através do parasimpático, ok? Agora, quando a pressão está baixa, desculpa, quando a pressão ela começa a alterar a longo prazo, como é que você faz esse controle? Aí você pode mexer no metabolismo das suas células para poder dilatar os vasos sanguíneos, caso a pressão esteja alta, né? Você tem o trabalho do sistema renal, que também ajuda nesse problema, nessa alteração. Você tem um sistema chamado sistema renina-angiotensina-aldosterona, que trabalha também nesse sentido, tá? Então, quando você pensa de controle da pressão arterial a longo prazo, tem várias formas de você controlar. O rim ajuda, o trabalho celular ajuda. Agora, quando você pensa a curto prazo, você pensa em baroreceptor. Você pensa em simpático e parasimpático, tá bom? É como se fosse um reflexo que você dá, que automaticamente, em fração de segundos, você consegue regularizar a pressão que estaria tendendo ou a aumentar ou a diminuir. Tá claro, gente? Tudo bem? Alguma dúvida sobre baroreceptor? Tá tranquilo? Ok. Próxima coisa que a gente vai ver seria... Melhor, deixa eu mostrar aqui para vocês. Observa que eu coloquei aqui alguns vasos para vocês, para você entender uma dinâmica do que eu vou falar agora, tá? Esse vaso que está escrito aqui no número 1 seria sua artéria, por exemplo, a artéria aorta, tá? É aquela que saiu lá do coração do lado esquerdo. Essa artéria aorta, ela vai multiplicar e vai dar origem ao vaso número 2, seriam as artérias sistêmicas. Quem são essas? Aquelas que vieram a partir da aorta, né? Então, você tem ali a artéria renal, você tem a artéria hepática, você tem a artéria esplênica, você tem várias artérias que vieram dela. Essas artérias sistêmicas, elas começam a dividir. Chega uma hora que elas vão formar um monte dessas número 3. Quem seria esse número 3? As arteríolas que eu falei, esses vasos que conseguem abrir e conseguem dilatar e conseguem contrair. O vaso número 4, que está aí, seriam os nossos capilares. É aquele que realiza a troca gasosa, como nós vimos, troca de nutrientes, troca gasosa. Observa agora que o número 4, ele começa a se juntar e vai formar o número 5. E esse 5 vai se juntar com outros e vai formando mais largo. E vai juntando com o outro e vai formando mais largo ainda. Então, observa que a artéria, quanto mais à frente, do 1 vai para o 2, vai para o 3, ela vai afinando. E depois do capilar, quando você vê ali já a partir do número 5, ali seriam as veias. As veias, quanto mais à frente, mais elas vão enlarguecendo, ok? Então, se eu viro, pergunto para vocês, uma vez que é dessa forma, uma vez que do lado do número 1 ali a gente tem o coração, quando você pensa em artérias, a pressão nas nossas artérias, ela é muito grande por causa disso, porque o vaso vai afinando para frente e porque o coração está ali do lado do número 1. Ele joga o sangue com toda a força ali. Então, quais seriam as características das artérias, gente? A artéria, ela tem muita pressão. Artérias são aqueles vasos que saem do coração, ok? As arteríolas são vasos que realizam vasodilatação, vasoconstrição. Agora, quando você chega ali na veia, o sangue até percorrer para esse outro lado, a pressão ela já caiu consideravelmente. Então, se você pega uma veia, por exemplo, como é que é a pressão na veia? A pressão na veia, gente, ela é baixíssima. Essa veia, ela não sai do coração. A veia, ela retorna para o coração com toda a dificuldade do mundo. Ok? Então, sempre que você pensa em artéria, você pensa num local de grande pressão. Sempre quando você pensa em veia, você pensa num vaso de baixíssima pressão. Por isso que se você corta uma artéria, o sangue espirra. Por isso que você corta uma veia, o sangue derrama. A pressão em uma veia é muito menor do que a pressão dentro da artéria. Ok? Outra coisa que eu quero mostrar ainda a respeito dessa questão das artérias e das veias.
É importante vocês saberem. Tá? Então, aqui foi outra coisa importante que eu passei para vocês, que foi com relação a outra característica das veias. A veia, gente, por ter baixíssima pressão, o que que acontece? No interior dela existem válvulas. E qual que é a função dessa válvula? Essa válvula ela impede o sangue que está lá, você imagina, tem o sangue lá no dedão do seu pé, lá no seu pé, e ele tem que voltar para o coração pela veia cava. Tem que chegar lá em cima, entrar na veia cava e de lá desembocar no coração. Você está em pé contra a gravidade. Como é que você vai pegar um vaso, que é uma veia, que tem baixa pressão, e vai fazer esse sangue deslocar para cima e não deixar esse sangue voltar, tá? Então, aí você usa, se você observar dentro das veias, você vai encontrar o que a gente chama de válvulas. Essas válvulas, elas impedem esse sangue que está subindo de retornar. Então, a gente ainda viu nas aulas, quando eu falei sobre isso, que quando essas válvulas têm problema, o que que acontece com a veia? Ela tende a dilatar mais. Ela fica toda dilatadona, toda grossona, que são aquelas varizes que a gente vê, aquelas varizes bem grossas, que a gente vê nas pernas de algumas pessoas, tá? É justamente isso, a veia, ela tá insuficiente, justamente porque ela tem baixíssima pressão, tá? Então, essa característica da veia, que é uma veia toda dilatada, olha o sangue retornando e acumulando na veia, e isso, olha o trabalho da musculatura que está em volta, como é que é importante, por exemplo, quando você caminha, por exemplo, você pega a pressão, o músculo e gera uma pressão dentro da veia, e isso ajuda o sangue da gente a subir. Então, a gente fala que a musculatura, ela age como se fosse um segundo coração, principalmente a musculatura da panturrilha, né? E ainda discutir com vocês que se a pessoa ficar muito tempo parada, né, com a perna para baixo, já tem esse problema de varizes ou fica acamada por algum motivo, a tendência, uma vez que esse sangue vai ter dificuldade em subir de volta para o coração, é o fluxo sanguíneo ficar mais lento nessa veia, porque ela tem pouca pressão. Então, isso estimula o processo de agregação plaquetária e a chance desse indivíduo desenvolver uma trombose é muito grande. Lembrando que esse trombo ele pode deslocar e parar no pulmão, tá? Que a gente chamou isso de tromboembolia pulmonar, ok? Olha aqui, uma situação de formação do trombo. O trombo ele vai formando aos poucos e aí ele pode crescendo, crescendo e chega uma hora que ele pode deslocar daquele local que ele foi formado e embolizar, ou seja, parar lá no pulmão do indivíduo, tá? Aqui, comparando um pouquinho a veia com a artéria, olha o interior da artéria, como é que ele é mais estreito. Olha a parede da artéria, como é que é mais calibrosa, justamente porque ela aguenta mais pressão do que a nossa veia, tá certo? E aí, na artéria, é muito comum a gente formar aquela placa de gordura chamada de placa de ateroma, que a gente viu que é uma das coisas que estimula o indivíduo a formar, a desenvolver o infarto agudo do miocárdio, é uma das causas do infarto, tá bom? Gente, até aqui, alguém tem alguma dúvida? Querem que eu volte em alguma coisa? Não ficou claro alguma coisa para vocês? Então, nós falamos até agora, só para não esquecer aqui, falamos da pequena e da grande circulação, confere? Falamos do ciclo cardíaco, das bolhas cardíacas, falamos quais que seriam algumas características, algumas diferenças entre artérias e veias, vimos um pouquinho a respeito do controle da pressão, né, principalmente via baroreceptores. Deixa eu ver o que mais aqui. Sobre cardio, gente, essas são as coisas mais... Cardio, tá? São as coisas mais importantes que vocês devem relembrar, tá certo? Não significa que as questões da prova eu vou dar, não dei as questões, mas eu tenho certeza que se você conseguiu entender esse basicão que eu dei aqui, metade da prova tu consegue responder, tá certo? Vai ser envolvendo principalmente esses aspectos que a gente discutiu aqui
em cardio, a parte dela que fala sobre cardio. A nossa próximo conteúdo agora, que faz parte também dessa prova, vai fazer parte da revisão, é a parte de respiratório, ok? Posso passar para respiratório? Sobre respiratório, Sim, pode, né? Beleza, então. Sobre respiratório, o que eu gostaria de que vocês relembrassem? Então, vamos lá. Chega aí para vocês, vocês falam. Tranquilo aí? Todo mundo visualizou? Então, chegou aí, não chegou, gente? para mim sim. Chegou. Beleza, tranquilo então. Sim, Então, chegou. respiratório, ótimo. A gente viu que existem algumas estruturas que fazem parte dele, fossas nasais, a gente viu que a função era filtrar e aquecer o ar, região da faringe, tá? Ela é dividida em 3 partes, a gente tem a nasofaringe, a orofaringe, a laringofaringe. A gente viu que é tanto comum ao sistema respiratório quanto digestório, ou seja, pela faringe passa alimento e pela faringe passa ar. Aí descendo um pouquinho mais, a gente tem a região da laringe. Na região da laringe, a gente viu que o que tinha de importante é que ali ficavam as nossas cordas vocais, que é o responsável pela nossa fonação, ok? Outra coisa importante, né? Da laringe, a gente desce para esse tubo, né? Que nós chamamos aqui, vamos lá, aqui laringe, tá? Aí a gente desce para esse tubo chamado de traqueia. Essa traqueia lá embaixo, ela vai bifurcar e vai formar de cada lado um brônquio, tá? Primeiro a gente vai formar os brônquios primários, que são mais grossos, tem mais cartilagem em volta dele, vai perdendo aquela cartilagem, vai afinando, vai dividindo, vai formando os brônquios secundários, e a partir daí os brônquios terciários, até você, né, perder toda aquela cartilagem que tem em volta desse tubo e ficar só com um tubinho fino chamado de bronquíolo, tá? Esse bronquíolo ele vai afinando, vai formando bronquíolo terminal, bronquíolo respiratório ali, vai desembocar numa bolsa, e essa bolsa a gente dá o nome de alvéolo, que seriam esses cachinhos aí. Você tem vários alvéolos. E observa que intimamente ao alvéolo a gente tem ali passando um vaso sanguíneo, né? Você tem os capilares que chegam nessa região. Se você observar, metade dele é vermelho, metade é azul. Essa metade azul seria o quê? Aquele sangue que veio lá do coração do lado direito, cheio de CO2, vai deixar esse CO2 para o alvéolo e vai receber esse sangue e vai receber o que no lugar? Vai receber o oxigênio. Então, no alvéolo é a região onde você vai fazer essa troca gasosa, ok? E nós discutimos o seguinte: se você pegar um alvéolo desse e for visualizar, tá? Então, você está vendo aqui vários sacos alveolares ali, né? Os alvéolos. E você vai observar que em volta dele, ele, quando você inspira, esse alvéolo, ele dilata, ele enche de ar. E quando você expira, o que vai acontecer com esse alvéolo? Esse alvéolo, ele não colaba, ele não fecha totalmente. Por que ele não fecha totalmente? Se você for analisar as células que formam esses alvéolos, você vai encontrar 2 tipos de células. Nós temos os pneumócitos tipo 1, que são aqueles que formam aquela parede do alvéolo para facilitar essa troca gasosa que o alvéolo faz. E nós temos uma outra célula que são os pneumócitos tipo 2. O que esses pneumócitos tipo 2 fazem? Eles produzem uma substância meio gelatinosa que a gente chama de surfactante, tá? E esse surfactante, ele vai ser depositado no interior do alvéolo. Então, na hora que a gente expira, o alvéolo ele não esmaga todo, ele não fecha todo. Ele fecha parcialmente porque o surfactante ele forma uma membrana ali e não deixa o alvéolo colabar, não deixa o alvéolo fechar. A gente ainda discutiu que quando o bebê é prematuro, a depender da idade gestacional, ainda não amadureceu esse pneumócito tipo 2 para fabricar esse surfactante. Então, por isso que alguns bebês prematuros, eles acabam morrendo, porque o alvéolo, quando ele vai expirar, o alvéolo ele fecha tudo, ele colaba.
E aí, a força que essa criança tem que fazer para conseguir puxar para esse alvéolo de novo, pode não ser suficiente para fazê-lo abrir novamente, tá? Então, algumas crianças prematuras, elas acabam morrendo por causa desse problema, tá ok? Então, o trajeto que o ar faz até chegar no alvéolo seria esse aí. Ao chegar aí no alvéolo, ele tem que abrir e na hora de fechar, ele não pode fechar totalmente, ele pode reduzir de tamanho, tá? Para que ele consiga novamente depois receber esse ar, jogar esse oxigênio para a corrente sanguínea e pegar dessa corrente sanguínea o gás carbônico, o CO2, ok? Nesse desenho que eu coloquei para vocês, observem em vermelho do lado de fora o vaso sanguíneo passando intimamente nesse alvéolo, tá? Passando por fora. Esse espaço em lilás que vocês estão vendo aqui, gente, ele não existe. Esse alvéolo é um alvéolo patológico, tá? É um alvéolo que está com o que a gente chama de edema pulmonar. Tem água entre o vaso sanguíneo e a membrana do alvéolo. Isso que vocês estão vendo aí em lilazinho aí, é água, essa água não pode estar aí, isso é um alvéolo patológico, isso a gente chama de edema pulmonar, tá? Esse vaso sanguíneo, ele passa intimamente, ele está colado ali, grudado do lado do nosso alvéolo, ok? Tranquilo? Outra coisa importante que eu tinha para passar para vocês hoje ainda, é a respeito das pleuras. A gente já viu como que é a constituição interna do pulmão e olhando esse pulmão externamente, quem que a gente tem? A gente tem, na verdade, duas membranas, tá? Que revestem o pulmão. Um, na verdade, reveste o pulmão e o outro reveste o tórax. Essas membranas nós chamamos de pleura. A gente tem a pleura parietal e nós temos a pleura visceral, também chamada de pleura pulmonar e pleura torácica. A pulmonar em contato com o pulmão, a torácica em contato com o tórax. Então, você pode utilizar esses dois nomes, ou visceral e parietal, ou torácica e pulmonar, ok? E entre essas duas membranas, existe, na verdade, uma pressão negativa que faz o quê? Que chupa uma membrana para cima da outra. Então, já que uma das membranas está colada no pulmão, isso faz o pulmão se manter expandido, manter o pulmão aberto, ok? Porque essas duas pressões negativas, elas acabam estimulando o pulmão para que ele se abra. Então, existe, na hora que você inspira, que você expira, para facilitar, inclusive, o deslizamento de uma pleura em cima da outra, nesse movimento respiratório, existe um líquido que é como se fosse um lubrificante, chamado de líquido pleural. E esse líquido pleural, ele faz uma pleura deslizar sobre a outra, tá? Impedindo atrito nessa região. Então, o pulmão da gente sempre fica abertinho, sempre fica esticado, também graças a essa pleura, tá? Tanto que eu falei para vocês que se de repente alguém vai lá e fura essa pleura, deixa cair sangue ali, deixa entrar ar nessa região por causa dessa perfuração, você pode ter o que a gente chama de hemotórax, quando é entrada de sangue, pneumotórax, quando é presença de ar, ou seja, qualquer uma dessas coisas, quando você perfurou essa região da pleura e deixou entrar uma dessas coisas, a presença do sangue ou a presença de ar nesse espaço entre as pleuras tira essa pressão negativa. Então, a pressão deixa de ser negativa e passa a ser positiva. Ou seja, o pulmão ele não vai mais ficar esticadinho, não vai ser mais puxado para ficar aberto. Vai acontecer exatamente o que vocês estão vendo aí na figura que está à sua direita. É o quê? A expansibilidade pulmonar reduziu. Olha como é que o pulmão ficou reduzido a uma bolinha dentro dele. Ele não consegue se manter aberto como estava na situação anterior. Então, isso vai dificultar a expansibilidade pulmonar e, consequentemente, vai dificultar a oxigenação do sangue, tá? Se você pega um estetoscópio e coloca nesse pulmão que tiver com esse problema, você não vai escutar, ou melhor, você não vai auscultar o ar entrar e o ar sair. Tá? Por quê? Porque você perdeu essa pressão negativa, que era uma das coisas que facilitavam esse pulmão do indivíduo de se manter aberto. Tá certo, gente? Então, quando acontece algum problema entre as pleuras, né? Essa é a consequência que se tem disso. Tudo bem? Tranquilo? Até aqui alguma dúvida? Então, falamos
Primeiro é sobre o sistema respiratório, falamos as estruturas que formam o sistema respiratório, falamos a importância de cada uma dessas estruturas, falamos a importância, né, desse surfactante e a importância dessa pressão negativa entre as pleuras. Sobre isso que eu falei até agora, alguém tem algum comentário a fazer? Gostaria de fazer alguma pergunta? Eu tenho. Vamos lá. Quem é? É Caio. Fala, Caio. Minha mãe estava com, semana passada, ela teve suspeita de estar com Covid, mas graças a Deus não foi. E aí ela foi, teve o caso que ela teve que fazer ela passou muito mal e foi pro hospital e fez uma tomografia do tórax. E deu pneumonia. Do lado direito, 25% comprometido. E no laudo estava vidro fosco. O que seria esse vidro fosco? Estava o quê? Vidro fosco. Vidro fosco. Isso é o aspecto que dá, é o aspecto do infiltrado pulmonar que a gente chama. Só que isso aí, Caio, vocês vão aprender ainda, vocês vão ter a disciplina de fisioterapia respiratória. Isso é da físio, né, Caio? Isso, vocês vão ter ainda, e aí vocês vão aprender qual é o aspecto que dá, depender do tipo de lesão. Quando você tem uma telectasia, quando você tem um pneumotórax, quando você tem uma pneumonia, o que se vê de diferente na imagem, entendeu? Então, isso é uma alteração que se dá na imagem, que é a presença do que a gente chama de infiltrado pulmonar, tá? Que é um sinal de pneumonia, entendeu? A imagem que você vê quando você tem o Covid, ela é bem diferente disso. Bem diferente. Tá? Mas isso aí vocês vão ter em disciplina específica, tá, Caio? Na fisioterapia respiratória que vocês vão aprender isso aí. Tá bom? É aquela parte que você vai trabalhar mais a fisioterapia hospitalar. Que, inclusive, estão precisando muito agora nesse momento, né? Vão precisar demais, porque as pessoas que vão trabalhando nas UTIs, elas vão começando a ser contaminadas, né? E aí, você sempre tem que ter profissional para estar substituindo, porque quem opera os respiradores são os fisioterapeutas, né? Então, é bem importante o trabalho do pessoal da físio nesse momento aí que a gente está passando, né? E o cara realmente tem que ter bala na agulha, porque o respirar depende dele, né? Depende do físio, né? Então, quem for realmente seguir essa área aí tem que ficar bem atento, porque é uma área muito séria, tá? Mas aí você vai aprender mais para frente, tá, Caio? O que significa cada uma dessas alterações que você vê no raio-x. Bom? Mas isso é sinal de que você tem uma infecção pulmonar, você tem uma pneumonia, presença de infiltrado pulmonar, tá? Entendi. Tranquilo? Então, tá joia. Então, nós falamos sobre isso aqui. Agora está faltando a gente falar um pouquinho sobre o processo inspiratório e expiratório, tá? Além do Caio, alguém tem mais alguma observação a fazer? Tá tranquilo aí? Ok, então deve estar tudo bem. Agora, outra coisa que eu queria passar para vocês, gente, é sobre o movimento inspiratório e expiratório, sobre a mecânica ventilatória, né, que tem até, inclusive, a ver com isso que eu acabei de falar, né, da importância do fisioterapeuta para se operar nesses ventiladores mecânicos, né. Quando a gente pensa no movimento inspiratório, o que acontece de importante? Primeira coisa, durante a inspiração, vamos pegar dois processos, a inspiração e a expiração. A inspiração, gente, ele é um processo um processo ativo, a inspiração. O que é uma coisa ser ativa? Uma coisa ser ativa é quando ela gasta energia. Então, se eu faço isso aqui, ó, eu estou gastando energia porque, de cara, mesmo que eu faça uma inspiração basal, que é essa que vocês todos estão fazendo aí agora, tá? Você está gastando energia de um músculo para você conseguir respirar. Que músculo seria esse? Um músculo que seria o diafragma. Então, quando você inspira, você contrai. Você imagina que aqui você tem a base, isso aqui é a base do seu pulmão.
você contrai o pulmão, com a base do pulmão, você joga a base do pulmão para baixo. Ao fazer isso, o pulmão que tinha esse tamanho aqui, ó, olha o que você fez com ele. Você aumentou a base, você aumentou o espaço intrapulmonar. Ao aumentar o espaço intrapulmonar, o que aconteceu com a pressão lá dentro? A pressão caiu naquele momento. Qual é a alternativa? Você vai ter que igualar a pressão. Como é que você vai igualar a pressão? Qual local que você teria mais pressão do que no pulmão para desviar o ar lá para dentro? Na atmosfera. Então, quando você veio aqui, contraiu o diafragma, que abriu, aumentou o espaço do pulmão, você reduziu a pressão dentro do pulmão, a pressão atmosférica está maior do que a pressão intrapulmonar, o ar ele é obrigado a entrar por essa diferença de pressão. Então, a gente diz que a inspiração é um processo ativo, que nela ocorre a contração do diafragma, tá? E o ar, ele sai da atmosfera e vem para o pulmão simplesmente pela diferença de pressão. A gente, quando estava estudando isso, gente, ainda discuti com vocês o que acontecia quando um cara, né, ia, por exemplo, escalar um pico muito alto, né, um pico do Everest da vida, quando ele vai para um local de grande altitude, quanto mais alto, no local mais alto ele estiver, menor é a pressão de oxigênio, menor é a pressão que eu vou ter entre o lado de fora e o lado de dentro. Então, você não consegue deslocar tão bem o oxigênio para dentro do pulmão. Por isso, inclusive, que algumas pessoas acabam indo a óbito. Por isso que quando você vai para um local desse, o que acontece? Devagarzinho o seu corpo vai se ambientar. Como assim se ambientar? Epa, se eu estou recebendo pouco oxigênio, qual a alternativa que eu vou ter? Vou começar a fabricar mais glóbulos vermelhos para aproveitar melhor esse pouco oxigênio que eu estou jogando no meu sangue. Vamos dar um jeito de transportar melhor esse oxigênio. Então, você acaba tendo essa diferença. Se você for fazer um hemograma, né, lá e aqui, você vai ver que, assim, que os valores vão estar diferentes do que a gente observa aqui, né, quando você está no nível do mar, por exemplo, que a pressão atmosférica é uma. Então, você consegue ter bem essa diferença de pressão entre o lado de fora do seu corpo e o seu pulmão, para deslocar esse ar para o pulmão, tá? Então, inspiração é um processo ativo. Você usa quem? Você usa diafragma. Agora, se você faz uma inspiração forçada, além do diafragma, você usa a musculatura que a gente chama de musculatura acessória inspiratória. Então, você usa aqui o esternocleido, né? Você usa intercostais externos, você usa o escaleno, que são músculos que vão fazer o quê? Além da gente abrir o pulmão para baixo, vamos abrir um pouquinho ele para cima também? Então, como é que eu consigo abrir um pouquinho ele para cima? Se eu pegar toda essa região e fizer isso aqui, ó, expandir, fazer, abrir, vamos colocar assim, a pleura torácica, ela vai trazendo a pulmonar junto e o pulmão, opa, vai abrindo na parte de cima também. Então, com isso, você consegue ter uma maior expansibilidade pulmonar e o ar vai entrar com maior intensidade, porque você vai promover uma diferença de pressão maior entre a atmosfera e o meio intrapulmonar. Quanto mais eu abro o pulmão, mais espaço eu tenho aqui para o ar poder deslocar, tá? Então, inspiração seria isso, ela pode ser basal ou ela pode ser forçada. Forçada, usa-se a musculatura acessória inspiratória. Tá claro, gente? Alguma dúvida na inspiração? Sim, vamos lá. No respirador, né, usa a pressão também forçada? Sim, não, na verdade, o que acontece? No respirador, o cara vai estar lá, desacordado. Se ele está desacordado, né, todo sedado, é ele que está respirando ou você que está gerando uma pressão maior do que a pressão do pulmão dele para enfiar lá para dentro? Se for, por exemplo, a nossa pressão aqui, né, em torno de 740, você acha que a pressão que o respirador vai fazer, ela é 740? Não, ela vai ter mais do que isso para empurrar o ar lá para dentro. Só que aí você tem que saber calcular direitinho qual vai ser essa pressão, qual vai ser esse volume de ar, essa pressão que você vai jogar, para você também não chegar e arrebentar o alvéolo do cara e matar o cara. Então, por isso que é uma coisa muito minuciosa, que tem que ser muito bem calculada, entendeu, Luciara? Por isso que tem a gasometria, né?
Exatamente, você utiliza comparando gasometria, são várias coisas que você utiliza para você saber quais são os parâmetros que você vai utilizar para cada paciente, tá? Mas volta a falar, isso aí vocês vão aprender a fazer esses cálculos, vão aprender a conhecer bem esses termos quando vocês estiverem lá em fisioterapia hospitalar, fisioterapia respiratória, tá bom? Tranquilo? Obrigada. Nada. Agora, outra coisa que eu queria passar para vocês é sobre o processo da expiração. Então, inspirou, abriu o pulmão, aumentou o espaço, gerou diferença de pressão, o ar entrou. E na expiração, o que que acontece de importante? A única coisa que eu faço é isso aqui, ó. Eu tinha aqui, vamos supor assim, vou falar um valor irrisório, 3 litros de ar, abri, desloquei mais 2, fiquei com 6 litros de ar agora nesse espaço, certo? Agora, o que que eu vou fazer? Eu vou pegar quem estava segurando o meu pulmão aqui embaixo e eu vou soltar. Na hora que eu solto, que eu faço isso aqui, o que que acontece com esses 5 litros que estavam aqui dentro? Vão ser esmagados num recipiente pequeno agora. Resultado, a pressão aqui dentro vai se tornar maior do que na atmosfera. O ar vai ser obrigado a sair. Então, vamos pensar no respirador lá do cara lá. Ele foi lá, jogou pressão para dentro do pulmão, agora o aparelho faz o quê? Puf, desligou. Já que desligou, a própria capacidade elástica do pulmão faz o pulmão fazer isso aqui, ó. Você reduz o tamanho do pulmão. Resultado, ele agora tem 5 litros lá dentro e o espaço agora está menor. O que que aconteceu com a pressão? A pressão aumenta. Então, a pressão agora intrapulmonar, ela está muito maior do que a pressão atmosférica. Resultado, o ar ele é obrigado a sair e aí você consegue expirar. Então, nesse momento, eu contraí algum músculo? Eu não contraí músculo nenhum, eu simplesmente peguei quem estava contraindo, que era o diafragma que estava puxando meu pulmão para baixo, eu soltei ele, blá, 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 fez isso aqui. E a capacidade elástica do meu pulmão, já que não tem mais quem segure ele, ela vai atuar, ela vai reduzir o tamanho desse pulmão. Mas músculo contraindo aqui, nenhum. Então, a gente diz que a expiração é um movimento passivo, a expiração basal, tá, gente? A basal é essa que vocês estão fazendo aí agora. Ele é um processo passivo. Ele depende de quê? Simplesmente de um relaxamento de diafragma, da própria elasticidade do pulmão, fazer o pulmão voltar ao seu tamanho normal. Você não gasta energia para expirar. Agora, se eu vou e faço aqui, ó. Aí sim, eu estou gastando energia, por quê? Porque eu pego uma coisa que está pequena e vou tentar ele fazer ficar menor ainda, para espremer ainda mais esse pulmão. Quem faz isso? Reto abdominal está lá na frente, ele ajuda a empurrar o pulmão, entendeu? Os intercostais internos vão pegar aquela costela que está aqui, vão jogar a costela mais para baixo ainda. Ou seja, você está utilizando vários músculos que vão reduzir, forçar ainda mais para que o seu pulmão fique menor. Para quê? Para que você aumente essa diferença de pressão entre o meio intrapulmonar e o meio externo, e o ar consiga sair desse pulmão. Então, a expiração basal, ela não gasta energia. A expiração forçada, ela gasta energia porque ela utiliza a musculatura acessória expiratória. Tudo bem, gente? Tranquilo até aqui? Beleza? Alguma dúvida nesse processo? Tranquilo, né? E agora, só para a gente finalizar, relembrar quais são os elementos que a gente tem no sangue. A gente viu que no sangue existia plasma, que é a parte líquida, é isso? Misturado ali, a gente tem a albumina, a gente viu, né? A gente tem a albumina, tem algumas outras proteínas, tem as imunoglobulinas, que seriam os anticorpos, ok? Tudo isso misturado lá no plasma, aquela parte líquida, aquela parte transparente que a gente tem no sangue. Outra coisa importante que a gente viu que existia no sangue, a gente viu que existem os glóbulos vermelhos. Quem são esses glóbulos vermelhos? Né? São as nossas hemácias. E a gente viu que a hemácia tem hemoglobina no interior dela, e a finalidade do glóbulo vermelho, da hemácia, né, juntamente com a hemoglobina, é o quê? É fazer o oxigênio ser capturado, entrar ali naquela célula para que ele possa ser transportado. Gente, oxigênio, ele não consegue simplesmente se entrar com uma bola de oxigênio, com uma bola de ar, uma bola de oxigênio no seu sangue. Você não consegue.
É como se você tivesse, por exemplo, é como se eu costumo comparar o glóbulo vermelho como se ele fosse um táxi. É um táxi que cabem 4 passageiros. Quem são esses passageiros? Os nossos glóbulos, as nossas moléculas de oxigênio. Então, um glóbulo vermelho consegue levar 4 oxigênios, ok? Então, a função das hemácias seria o quê? Transportar oxigênio. Outra coisa que a gente viu que existe também, quais são as células que a gente encontra misturadas no sangue, né, que fazem parte do nosso tecido sanguíneo, seria os glóbulos brancos, os leucócitos que a gente chama, tá? Existem vários tipos de leucócitos, eles que são responsáveis pela nossa defesa, tá? Ele utiliza, né, para poder conseguir capturar uma célula, né, um vírus, uma bactéria, ele usa uma coisa que está lá no plasma chamada de imunoglobulina, que é um pedacinho de proteína, que a gente chama de anticorpo. Tá? Mas anticorpo é uma coisa, é um fragmento de proteína. E quando você pega o glóbulo branco, o leucócito, ele é quem? Ele, na verdade, é a célula que vai usar aquele pedacinho da proteína para conseguir capturar ou aquele vírus ou aquela bactéria que está causando alteração no corpo, né, no tecido desse indivíduo, ok? E outra coisa importante que a gente tem também dissolvida no sangue, que a gente discutiu, foram as plaquetas. As plaquetas a gente viu que eram extremamente responsáveis, né? Na verdade, a plaqueta ela não é uma célula, ela é um pedaço, tá? Ela é um pedaço, é um fragmento de célula que vai fazer o quê? Ela é, na verdade, é o responsável por fazer o sangue da gente coagular. A gente ainda viu que quando você tem uma situação de plaquetopenia, ou seja, plaquetas baixas, a tendência vai ser esse indivíduo sofrer hemorragia com facilidade. A gente ainda discutiu o que acontece no indivíduo quando tinha quando tinha a dengue hemorrágica, a gente discutiu o que acontecia quando o indivíduo ele tem a leucemia, né? Por que existiam alguns distúrbios de coagulação, né? Então, assim, outra coisa para vocês ficarem ligados também com relação quais seriam esses elementos que a gente vai encontrar na corrente sanguínea, tá bom? Fazem parte do sangue. Galera, o de importante que eu queria que vocês priorizassem mais nesses estudos aí dessa semana, para que vocês consigam fazer uma boa prova, né? Seria realmente a respeito dessas questões que a gente discutiu aqui hoje, tá bom? Então, quem chegou depois na minha aula, eu queria só relembrar que a prova de vocês, ela está aberta a partir de segunda-feira, tá? Quero muito que vocês façam essa prova na segunda-feira. Mas se aconteceu algum problema, não deu certo, você pode fazê-la na terça, tá? Ah, minha internet teve 2 dias com problema. Até quarta-feira eu vou deixar essa prova aberta para vocês, ok? E depois disso eu não tenho mais como voltar atrás, eu não tenho como mais abrir novamente essa prova para vocês fazerem. Errou alguma questão, infelizmente eu não consigo dar outra alternativa. Ah, marquei errado. Paciência, eu não posso fazer nada, porque isso é uma coisa do sistema, isso não depende de mim, tá? E assim que o sistema me liberar as notas de vocês, eu acredito que mais tardar no final de semana, da semana que vem, eu já lance todas as notas, né? E outra coisa, gente, não adianta vocês fazerem tudo bonitinho comigo, se vocês não fizerem as atividades lá do portal, aquelas coisas lá que o portal disponibiliza para vocês. Porque uma Já parte encerrou? Já encerrou? Pois é. Então, quem não fez, perdeu o Playboy, entendeu? Não tem condição, não, né? Então, assim, eu falo só porque depois, professora, eu tirei 10 em você, não sei o quê, fiz tudo bonitinho, e de repente a minha nota foi lá reprovada. Por quê? Porque você foi bonito na minha matéria, no que se diz respeito ao que eu tinha para passar para vocês. Só que você tem outras competências também, que isso aí já foi passado para vocês, né? Desde o período passado, vocês sabem como é que a coisa anda. Bom, gente, tranquilo? No dia da prova, na segunda-feira, no horário da aula, eu vou estar disponível no WhatsApp. Quem tiver alguma dúvida naquele momento, eu vou estar à disposição, tá? As questões todas eu revisei, você só tem o direito de marcar uma das questões, né? São 10 questões que a prova tem, e é basicamente isso aí que eu queria passar para vocês. Bom, gente? Alguma pergunta, alguma observação a fazer? Não? Se não, vamos finalizando por aqui hoje.
Galera, foi um prazer muito grande trabalhar com vocês. Hã? A gente de farmácia espera que possamos pegar a senhora de novo, né? Opa, De fisioterapia, porque é também. excelente. Mas eu só trabalho com as morfos mesmo, né? Independente de ser físio, de ser estética, de ser, né, farmácia, odonto, né? Eu acabo só dando aula realmente para as morfos. Professora. Oi? Todas as matérias que tinha que dar. Oh, meu Deus! Obrigada, querida. Mas Tinha eu que demorasse para formar. Eu queria todas as matérias. para formar, né? Não tem problema. Trabalho só com as morfos, gente. Foi um prazer muito grande trabalhar com vocês. É uma pena que a gente não consiga trabalhar tanto tempo presencialmente, né? Mas se Deus quiser, como vocês estão engateando agora, né? Começando o curso de vocês agora, período que vem, com certeza, né? Eu acho que já vão arrumar uma estratégia, né? Para poder modificar essa, né? Alterar algumas coisas e com certeza a gente voltar a ter essas aulas presenciais. E estamos aí, tomara que vocês tenham muita sorte na profissão de vocês, tá? Foi um prazer muito grande trabalhar com todos. E, se Deus quiser, período que vem a gente está aí de novo, tá? Eu devo, assim, pode ser que eu trabalhe com vocês com a Morfo 3, que eu sei que vocês vão ter período que vem, né? E a Morfo 4 me parece também. Eu normalmente dou essas duas morfos, não sou só eu que dou essas morfos, mas se ela for disponibilizada para mim, com certeza vai ser um prazer muito grande trabalhar com vocês novamente. Bom, gente? Infelizmente, a gente de farmácia que vai para o quinto já teve a nossa morfo última, foi essa agora. Então foi um prazer grande mas trabalhar a gente com vai vocês. se encontrar. Vai sim. Boa sorte para vocês da farmácia, viu? Tudo de bom para vocês. Obrigada, gente, boa noite para todo mundo. Então, fiquem com Deus, tá? Boa noite, professora. Obrigada. Nada. Acabou.